Ezequiel 37, acharam, meus lindos? A palavra de hoje ela vai ser bem objetiva, porque eu quero que ela seja prática na tua vida e bem dinâmica. A gente aprendeu ao longo desses 4 domingos sobre o poder das declarações. Vimos domingo passado como você cancela uma declaração. Sabe aquele pedido de pizza? E você cancela ele. Para cancelar eu preciso me arrepender, confessar e substituir. Arrependimento genuíno, sem justificativas. Falei mesmo e não deveria. Confesso, Deus, me perdoe porque eu falei isso. Não é por atacado. Não, eu falei mesmo. E agora eu substituo. Eu falei que eu não ia dar para nada nessa vida. Eu falei que eu nunca ia conseguir tal coisa. Eu me arrependo desta palavra. Eu confesso que eu falei. Estava assim de cabeça quente, eu falei. Mas agora eu substituo e eu declaro que eu vou dar certo sim. Que eu vou conseguir sim, em nome de Jesus. Entendeu a substituição? Tem que substituir, senão ela continua vagando na sua mente. Ela continua vagando no mundo espiritual. Você precisa fazer substituições. É assim que a sua mente funciona, é assim que o mundo espiritual funciona. E nós vamos aqui entender o poder disso e vamos colocar isso em prática em nome de Jesus. Versículo 1. A mão do Senhor, Ezequiel 37, estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos ou sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Vamos dar uma paradinha por aqui, a gente vai vendo versículo a versículo. Texto bastante conhecido. Acredito que não é a primeira vez que muitos de vocês estão escutando. Mas esse texto aqui, irmãos, ele é uma realidade na nossa vida em algumas estações. Tem estações da nossa vida que se chama ossos secos. Ossos secos naquela época para o povo de Israel era o próprio povo. O povo estava seco. O povo estava sequíssimo. O povo estava sem vida. O vale representava o exílio, porque o povo tinha sido levado cativo de Jerusalém para o exílio da Babilônia. Ali onde você vê a história de Daniel, enfim, muitas coisas ali. E Ezequiel foi esse profeta do exílio. Então era um povo que estava em uma cidade, em outra nação, não para passear, não para trabalhar, mas para ser escravo. Porque uma vez que você sai do Brasil e vai para uma outra nação para trabalhar, para ter uma vida melhor, ok. Você continua sendo livre para sair de lá a hora que você quiser. Mas e quando a pessoa vai para uma outra nação como escrava? Ela não tem direito de escolha. Ela não tem direito de sair de lá. Ela não sabe o que vai acontecer com ela. Porque o escravo e nada é a mesma coisa. Ele morre. Ele pode ser morto a qualquer momento. Então aquele vale era o exílio. E esse vale está presente nas nossas vidas em muitas circunstâncias. Vale é aquilo que acontece de forma indesejada. Eu não quis que acontecesse. Eu não sonhei isso para a minha vida. Eu não desejei isso para a minha vida. Eu não calculei isso para a minha vida. E aí esse vale vem, irmão, e nos abraça. E à medida que esse vale vai nos abraçando, a gente fica seco. À medida que esse vale nos abraça, a gente seca. A gente perde a vida. A maioria dos vales que a gente caminha, que a gente anda, ele tem esse poder. A maioria deles tem esse poder. O poder de me secar. A pessoa fica seca. Seca de esperança. Seca de expectativa. E às vezes o vale ele é tão prolongado. 1 ano, 2 anos, 3, 10. Esse aqui foi 70. Que parece que nada diferente vai acontecer a não ser aquilo. Você já passou por uma fase dessa? Que a coisa era tão ruim assim, por um longo tempo, que você não via chance de mudar? Não porque você não crê em Deus, cremos. Não porque deixei de ser fiel a Deus, ainda sou.
Não porque Deus não tem poder de mudar, Ele tem, mas é porque o vale é tão prolongado que Ele estabelece na minha cabeça outra imagem, outro padrão. Sabe aquele padrão de uma pessoa que sempre passou fome, sempre foi acostumado com a pobreza? Quando ela vê comida farta, dinheiro farto, ela se deslumbra, que ela nunca viu aquilo. Na cabeça dela, talvez, ela nunca ia ter uma casa própria, porque ninguém na família dela teve. Na cabeça dela, talvez, ela nunca ia ter um carro, porque ninguém teve. Então, para ela, é só a pé, é só ônibus. Então, ela não consegue vê-la dirigindo um carro. Ela não consegue vê-la numa casa confortável, talvez num quarto e sala. Aí ela consegue se ver. Por quê? Porque é tão repetitivo na cabeça que aquilo não me deixa ver outra coisa. Esse vale 70 anos, irmãos. Como é que eles iam enxergar outra coisa diferente? E você sabe que os vales da sua vida, da minha vida, muitas vezes deixam a gente seco? Não é sem confiar em Deus, não é nada disso, irmão, não é essa a questão. Eu continuo confiando em Deus, eu acredito que Ele é todo poderoso. Mas tem hora que eu vejo certas situações que eu digo, meu Deus, isso aí não muda nunca. Já falou isso, já? Quem já declarou isso? Só eu foi? Ah, vocês não. Ah, me poupe, irmão, bora jogar limpo aqui. Bora jogar limpo todo mundo aqui? Porque o vale deixa a gente tão seco, que eu só vejo osso. Como é que eu vou enxergar uma carne naquele osso? Não enxergo. Como é que eu vou enxergar aquele esqueleto com carne, com pele, com vida? Não tem como. Por quê? Porque eu só estou vendo aquilo. Eu só estou experimentando aquilo. E o vale faz você estar numa experiência que realmente, se você não vigiar, ela vai te secar. O vale pode te amadurecer. Ele pode te tornar uma pessoa mais forte, mas ele pode secar você também. E a maioria das vezes é isso que acontece, a gente fica seco, a gente não acredita mais. Se você teve sequências de traições, para você é difícil acreditar em alguém mais. Se você viu seu pai bater na sua mãe, e ela sempre dizia assim, cresça para ser uma mulher independente, não depender de homem nenhum. Na sua cabeça, você vai acreditar que nenhum homem presta. E aí você já vai se relacionar com essa verdade, nenhum homem presta. Porque o seu pai batia na sua mãe. Ele batia na sua mãe, ele maltratava a sua mãe. Então essa era tudo que você via. Era tudo que você contemplava. Então quando chega a sua vez, qual é o pensamento? Nenhum homem presta. Aí você vai se relacionar com que cara? O que presta ou o que não presta? Qual dos dois você vai se relacionar? A mulher? Com o que não presta. Porque a cabeça dela só enxerga isso. E ela não quer isso. Perceba, ela não quer. Nenhuma mulher vai casar com um homem que não presta. Mas casa. Querer ela não quer, mas casa. Por quê? Vale de ossos secos. Fez ela enxergar somente osso. Fez a pessoa enxergar que todo mundo não é de confiança. Que eu tenho que estar com o pé atrás com as pessoas. Que eu tenho que estar com o olho aberto, outro fechado. Enfim, eu poderia te dar muitos exemplos. Mas foi naquele vale que aconteceu o maior reboliço que a gente já viu a palavra de Deus declarar. Amém, igreja? Foi naquele vale. Onde não tinha esperança, não tinha vida, não tinha fôlego. Estava seco. E o pior, ele estava andando por todo o vale. A única coisa que ele via era sequidão. Não tinha nenhuma plantinha para dizer, como diz o louvor, ainda tem vida aí. Não tinha. Tinha nem uma plantinha verdinha, tudo seco. Então cuidado, irmão, porque vales vão nos abraçar durante toda a nossa vida. Vale de enfermidades, vale de abandono, vales de ausência de dinheiro, aperto, vales de medo, muitos vales. Mas todos esses vales, qualquer um, o vale da sombra da morte, o vale da decisão, a Bíblia tem vários aqui, o vale do sal, tem tantos vales que a Bíblia vai falar, o vale de ossos secos, todos eles respeitam uma coisa, uma coisa, e é nessa hora que eu e você temos que escolher o que vamos fazer, porque Deus pergunta para Ezequiel, acaso poderão viver esses ossos? E Ezequiel, muito maduro, porque eu julgo essa resposta dele madura,
Porque se fosse eu, ou se fosse você, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era o quê? Não. Filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Eu olhar e dizer, Deus, tá difícil, viu? Era o que ia sair da minha boca. Seria a sua resposta também? Sim ou não? Seria a minha, não vou mentir a você. Não vou bancar espiritual aqui para você, dizendo que eu ia, Senhor, tu sabes. Eu mesmo não. Eu ia dizer, Senhor, tá difícil aí a coisa, viu? Tá difícil esse menino sair das drogas aí, viu? Tá difícil esse casamento se levantar das cinzas. Tá difícil, Senhor, essa vida financeira minha dá certo. Tá difícil. Não sei não. Olha como ele foi maduro. Ele deixou a opinião dele, ele deixou o sentimento dele, ele deixou o que ele achava e ele disse, tu sabes. Maturidade, irmão. Quero chegar nesse nível. Quem quer também? Dá glória a Deus, igreja. Você entendeu? E aí Deus vai dar a chave para que a gente vença qualquer vale das nossas vidas. 4. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam. A palavra de quem? A palavra de quem? Essa é a chave. Declarar. É como se Deus tivesse levado Ezequiel para o dia em que o mundo foi criado. Porque no caos, no nada, sem forma e vazia a terra era, Deus, fala a palavra. E essa palavra sustenta tudo que existe hoje. Tudo que eu vejo hoje, que os meus olhos conseguem alcançar, é a palavra sustentando, não é a lei da gravidade. É a palavra. A palavra sustenta o sol, a palavra dá limite ao mar. A palavra estabelece quem vive no mar, quem vive na terra. A palavra está estabelecendo tudo isso. Aí ele vai e leva Ezequiel para o início. Você quer encontrar respostas para a tua vida, para as tuas perguntas? Volte às origens. Levou Ezequiel às origens, profetiza aos ossos. Não profetiza para A, B e C. Profetiza aos ossos, ao vale, ao que eu vivo, ao que eu passo, a minha circunstância. Profetize a isso e diga, ouça a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra profética ela é capaz de gerar um ambiente de milagre. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Ossos sequíssimos que eu diria que não tinha chance, que eu falaria que não tinha jeito. Quando ouviram a palavra do Senhor, seco, morto, quando ouviu a palavra do Senhor, começou o ruído, começou o rebuliço. Irmão, tem chance. Está seco, talvez você secou por dentro, secou em acreditar, acredita mais ou menos, confia mais ou menos, a esperança está meio abalada. Que esperança eu tenho, pastora, de realizar esse sonho? Que esperança eu tenho dessa situação mudar? A gente se acostuma tanto com a coisa ruim, que a gente perde a esperança. Perde a esperança de que aquela coisa ruim se transforme numa coisa muito boa. Isso pode acontecer, aquilo que é ruim pode se transformar numa coisa muito boa. Por quê? Porque o que é ruim, o que é vale, obedece à palavra profética. Obedece à palavra, obedece à declaração. E é isso que eu quero te convidar a fazer hoje. E não vai parar hoje. Na vigília a gente vai arrebentar aqui de declarações, irmãos. É coisa séria. Eu não estou brincando de pregar para você. Eu não estou brincando de dar uma palestra. Eu estou mudando a sua vida. Não eu, porque eu sou um mero bisturi cego ainda. O cirurgião é que faz tudo. O cirurgião é que opera tudo. E eu estou aqui nessa condição de um bisturi cego, defeituoso, para dizer para você que esse vale de ossos secos está seco agora. Mas se você se levanta com a palavra e declara, não é com a palavra interna, porque a palavra interna não muda nada. A palavra interna não altera a realidade nenhuma. A palavra ela tem que ser externada. A palavra ela tem que estar na ponta da língua. No coração me transforma, na ponta da língua transforma o meu redor. Você entendeu a diferença? Dentro de mim, ela me muda. Dentro de mim, ela me santifica. Dentro de mim, ela me prepara dia após dia para a eternidade. Fora de mim, ela altera a minha realidade agora. Ela altera o meu momento hoje. E você pode fazer isso com a tua vida. Não existe ossos secos que a palavra não venha alcançar, meus irmãos.
O que perdeu a esperança para você? Qual é o seu vale tão prolongado, tão dolorido, tão difícil, que não permite enxergar que pode haver sim transformação? Eu não estou culpando você, porque eu também passo por isso. Já teve fase do meu ministério, irmão, que eu disse assim: rapaz, se eu passar dessa, eu vivo mais 100 anos. Porque eu não acredito que alguma coisa vai acontecer aqui não. No meu ministério, fase de eu dizer assim: eu não preciso disso. Eu não aguento isso. Eu vou cair fora. Eu vou cair fora, porque Deus me abençoa em qualquer lugar. Eu não preciso passar por esses ossos secos. Eu não preciso passar por isso. Aí Deus olha e diz: você precisa. Você precisa, porque a minha glória vai se revelar nesse vale aí. Você precisa, para você saber o Deus que transforma, o Deus que altera a realidade, o Deus que pega água e vira vinho. É isso aí, igreja. E é essa palavra que está vindo ardendo no seu coração. Enquanto eu estou falando aqui, você já mentalizou um bocado de vale que você está passando, o que passou. E que você se acostumou nele, seco. E talvez você está até secando por dentro. Mas quando a palavra é falada, vamos lá? Assim diz o Senhor, o soberano, verso 5. A estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Eu vou falar de novo porque esse glória foi muito murcho. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Ele está falando tudo que ele vai fazer. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, os cobrirei de pele. Que esperança isso tinha de acontecer? Porém o espírito em vocês e vocês terão vida. Ó, 2 vezes ele repete. Ele está repetindo aqui. Se Deus repete, tem coisa grande. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Dá glória à igreja. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Vem cá, você está preparado para obedecer a ordem? A ordem é profetiza. Diga para o irmão: profetiza, irmão. Não ouvi a minha palavra não, hein? Ô vale, escuta a minha palavra não. Ô vale, escuta a palavra do Senhor dentro da minha boca. Escuta a palavra do Senhor. Ô casamento, escuta a palavra do Senhor dentro da minha boca. Ô vida financeira, escuta a palavra do Senhor dentro da minha boca. Eu vou prosperar. Acabou a miséria. Ô enfermidade, ô vale da doença, escuta a palavra de Deus dentro da minha boca. O Senhor já levou minhas enfermidades, eu sou curado em nome de Jesus. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, aleluia, ou um ruído, um som de chocalho, eita meu Deus, um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Eu acho isso incrível, irmão. Porque é um vale de osso, ó. O fêmur está num lado, o braço está do outro, o crânio está num lugar, um pedaço da costela no outro. Aí a costela olhou: peraí, qual é a minha costela mesmo? Ah, é daquela ali, ó. Aí a costela voa. Pensa a cena. Pode pensar, filme da Marvel. Pensa na cena. Aí o crânio que está aqui sai voando e toca no pescoço de cá, toca na vertebral dali, toca na perna de lá, no pezinho de cá. Tudo bagunçado ganha organização. Todo caos ganha vida diante da palavra do Senhor. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Parou, segui a direção do Senhor. Deus não falou que ia botar o espírito? Falou ou não falou? 2 vezes, a gente leu. Mas não estava ainda. Ele poderia na ansiedade: cadê o espírito? O Deus que fala, completa. Repete comigo, digo: o Deus que fala, completa. Fala para o irmão: dentro de ansiedade. Pode falar para ele: espera. Espera, que o Deus que fala, completa. A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, diga: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Dá glória a Deus aí.